Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Vamos tentar agora então, pela sexta vez. Eu tô achando que hoje, sexta-feira, o Instagram, ele já sextou. Já sextou, já tá na vibe do final de semana. O vírus acabou, né, gente, no Brasil? Aparentemente o vírus acabou, praia lotada, restaurante lotado, shopping lotado, tá tudo lotado, o povo quer ir pra rua. Eu tô achando que o Instagram também falou, não, chega essa hora da manhã. Já eu acordo de manhã cedo com essa gritaria, bom dia, Vietnã. Não, segura aí. Tá demais, o Instagram deve ter pensado. Tô tentando, né, gente? Vocês estão vendo aí. Chega milhares de pessoas, cai. Vamos tentar mais uma vez? Vamos tentar mais uma vez, que a gente é brasileiro, né? Se a gente fosse bom e desistir, a gente não tinha como ter nascido no Brasil. Bom dia pra você que tá chegando agora, então. Agora vai, hein? Hashtag agora vai. Escreve aqui agora vai pra mim, por favor. Bem grande, pra gente fazer uma energia positiva aí, porque o conteúdo que eu vou compartilhar com você nos próximos minutos é incrível. Nessa sequência, né, que a gente tá fazendo aqui da Magic Morning sobre redes sociais. E vamos esperar que o Instagram permita que a gente possa entregar isso pra você. Se não, nem sei o que eu vou fazer, gente. Vou entrar no YouTube, eu acho, né? Não sei o que eu vou fazer, vamos ver. Muito bom. Pra você que tá chegando agora, bom dia. Meu nome é Pedro Superti, eu sou fundador do movimento de marketing de diferenciação. Nos últimos 20 anos eu ajudei bem mais que 15 mil empresas a encontrar a sua essência e se descolar da concorrência, podendo cobrar um preço premium porque agrega muito valor no seu mercado. E já vi coisas incríveis acontecer quando pessoas e marcas abraçam aquilo que torna realmente elas única, especial e diferente. Todo dia a gente entra aqui ao vivo na Magic Morning, segunda, quarta e sexta aqui no Instagram, terça e quinta no grupo fechado do Facebook, aonde a gente sempre analisa um conceito e uma prática, para você conseguir aplicar essas ideias de diferenciação, essas ferramentas na sua vida, na sua carreira e no seu negócio. Então, se você está entrando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se você já é ovelha negra que há mais tempo conosco, seja mais bem-vindo ainda, porque a gente está em família. A gente sempre começa a nossa Magic Morning com uma música. Só que hoje não deu, né? O que pode estar acontecendo é o Instagram não é muito fã do Marcelo D2. Pode ser isso. Se bem que o Instagram transmite cada coisa, né? Não vai transmitir o D2, sei lá. E o D2 tem uma música já mais antiguinha, mas que é muito boa, chamada Qual É? Que é uma expressão carioca, né? Tipo, what's up? Né? Uma expressão carioca. E aí, como é que tá? Manda aí, cara. Que conta aí o que tá acontecendo, né? Qual é? Então, não vou ler a letra inteira, porque a letra é muito inteira, muito grande, né? Mas ele fala o seguinte: ei, eu tenho algo a dizer. Bom, só essa primeira frase já dava para parar por aí. Porque hoje em dia, quando a gente fala de redes sociais, a gente tem muitas pessoas querendo falar e poucas pessoas com algo a dizer. Anota isso aí, por favor. Hoje em dia, muitas pessoas querendo falar e poucas pessoas com algo a dizer. E eu sempre pego no pé do TikTok, né? O TikTok é a terra de quem não quer dizer nada, né? Uma pessoa cria alguma coisa e milhões de pessoas copiam aquele mesmo formato. Então, na verdade, você não está dizendo nada, você está sendo um eco de que outra pessoa falou em outro momento. Então, é muito difícil os nossos clientes, a nossa equipe, os nossos fornecedores ou a mídia em geral parar para ouvir o que eu, a minha marca, a minha empresa, a gente tem para dizer, se eu não tenho nada de original para dizer. Se o que eu tenho é apenas uma cópia, mais um no mercado, eu não vou conseguir ser ouvido, né? Eu não tenho por que ser ouvido, porque já tem um monte de pessoa falando daquilo. E agora, durante a pandemia, que a gente teve essa pandemia de lives no Instagram, né? Você entrava ali às 8 da noite, você entra, nossa, é tudo vermelhinho, né? Os seus perfis que você segue, todo mundo fazendo live. Você percebeu isso, né? Então, você entra ali e você ia escutar, as lives todas eram do mesmo assunto. Era mais do mesmo. Era muito difícil dessas pessoas conseguirem se destacar. Então,
quando a gente fala de rede social, né, se você está tentando alcançar mais pessoas, normalmente a gente fica buscando aquela dica, aquela técnica, aquele calendário de postagem, aquele filtro que eu coloco da minha foto, aquela ideia que eu uso de uma pose que as pessoas gostam, e eu fico atrás do formato. Mas, na verdade, o que a gente precisa mesmo é a essência, não só o formato. Aristóteles tinha uma frase muito grande, uma frase muito marcante. Aristóteles, um dos pais da filosofia, né? Ele e Platão discutiam muito. Ele era aluno de Platão, talvez o melhor aluno de Platão, mas ele tinha ideias completamente diferentes, né? O Platão, ele via o conceito do mundo das ideias, e o Aristóteles era pé na terra, né? Taurino, pé na terra forte. Então, Aristóteles dizia o seguinte: a finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas, não copiar sua aparência. A finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas e não copiar a sua aparência. E se você olhar hoje, o que está acontecendo é exatamente o contrário. Hoje, a grande, absoluta, 95% ou mais das pessoas copia o formato. Copia o formato e copia a mensagem junto, né? Então, ao invés de dar corpo, né? A arte é dar corpo, é dar uma embalagem, é materializar uma ideia que eu tive. E só que eu fiz isso uma vez e as outras pessoas não têm uma ideia delas. Então, elas copiam a minha ideia e também copiam a aparência da minha ideia. Faz um pequeno ajuste aqui, uma pequena alteração ali, uma pequena coisa aqui, e acaba ficando basicamente a mesma coisa. Por que isso é ruim? E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque se todo mundo no meu mercado começa a fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, para o mesmo cliente, cobrando o mesmo preço, nas mesmas condições, o que acontece? Devagarinho, o preço vai diminuindo. A gente entra numa coisa chamada guerra de preços, e com o tempo, o meu cliente não quer mais pagar R$100, ele quer pagar 12, porque tem um pangaré lá debaixo da ponte que está vendendo por 12. E é incomparável, aquele cara não paga imposto, não paga direito trabalhista, não paga um monte de coisa que eu pago. Só que o meu cliente não tem nada a ver com isso, ele não sabe disso, ele não sabe diferenciar. Então ele chega pra mim com a proposta que ele pegou lá do cara e fala: olha aqui, ó, o cara tá cobrando R$12, se fizer por mim, por 12 eu fecho com você. Isso não é culpa do cliente, isso é culpa nossa. A responsabilidade disso é nossa. Porque eu estou no mercado provavelmente sem criar algo novo, sem adicionar valor, sem criar algo original. E aí os outros que não entendem nada daquilo vêm e copiam a mensagem e o formato. E eu realmente acredito que a gente vai evoluir como humanidade um dia, onde a gente, assim como eu não roubo, eu não mato, eu também não copio, porque eu estou me apropriando de uma criação que não é minha. E não é que eu não copio porque eu tenho medo de ser punido, de ser preso, não. Eu não copio porque eu quero ter a minha voz. Não me adianta, o mercado não vai me recompensar mais se eu for uma cópia. O mercado vai me recompensar se eu for original. A gente precisa de muitas opções originais no mercado. E é isso que me tira da cama todos os dias da manhã, por isso que eu entro aqui na Magic Morning. Então, gente, deixa eu pegar e colocar aqui o nome da nossa Magic Morning de hoje, Magic Morning número 154. E o título da nossa Magic Morning de hoje é Como analisar como analisar sem copiar a sua concorrência. E esse é um ponto doído, sofrido, amargo, porque muita gente, quando vai começar a olhar o concorrente, ele perde a sua mensagem original, ele perde a visão e ele acaba virando uma cópia genérica, né? A sua concorrência. Vamos colocar aqui. Torcer para nossa live continuar firme e forte, não cair. Atenção, atenção. Pronto. Acho que agora deu, hein? Acho que agora deu. Vamos lá. E eu quero começar a Magic Morning de hoje, gente, explicando um pouquinho sobre... Geralmente, quando eu vou iniciar um projeto, geralmente quando eu vou iniciar uma ideia, vou iniciar um negócio, o que eu faço? Eu faço uma análise do que já está rolando, certo? Então eu vou lá,
entro no site de um, entro no Instagram do outro, entro no YouTube do outro, pego o menu, visito o negócio, peço propostas comerciais, eu tento analisar o que já está sendo feito naquele mercado, né? E eu começo a olhar isso e eu começo a pegar e reparar o que tem de legal. Olha, esse cardápio aqui desse restaurante tá muito legal, eu gostei. Mas do outro eu gostei da fachada, eles têm uma fachada top. Do outro eu gostei do atendimento. Do outro eu gostei da rede social. Do outro eu gostei de como eles interagem com os clientes. Do outro eu gostei do tipo de prato que eles têm. E eu vou montando uma lista com tudo que tem de legal. Baseado nessa lista, o que acontece? Eu vou montar a minha proposta de valor. Tá bom, agora que a gente já pegou o que tem de legal no mercado, vamos colocar isso aqui tudo dentro do liquidificador, dentro de uma batedeira, essa é a palavra que eu tava procurando, dentro de uma batedeira, vamos colocar dentro da bateria e vamos misturar, e aí todas aquelas ideias se misturam e faz uma batida, uma vitamina, né? Uma bebida que é a mistura de tudo e eu tomo aquela bebida. E eu acho que é a coisa mais linda do mundo. Isso é bom? Não, não é bom. Por que não é bom, gente? Porque quando eu faço isso, eu, na verdade, estou me tornando uma versão genérica de todo mundo no mercado. Não tem nada que me destaca. Na verdade, eu lembro, quando a pessoa olha pra mim, eu lembro os meus concorrentes. Eu estou empoderando os meus concorrentes, porque eu estou pegando aquilo, a marca registrada de um aqui, a característica marcante do outro ali, um ponto da história aqui, um nome de um produto ali, e eu viro uma versão genérica. Então, esse talvez seja o erro disparado mais comum que eu vejo acontecer no mercado, quando as pessoas vão iniciar um novo projeto. É ir lá, fazer essa análise competitiva, fazer um levantamento dos dados, e quando a gente vai tentar misturar tudo, vira uma versão genérica daquilo. Alguém colocou aqui essa batedeira tá meio quebrada. Tá bem quebrada, né? Tá bem quebrada. É porque a massa é pesada, sabe? Quando ela faz força pra misturar a massa, por isso. Então, a gente tem esse problema sério. E aí eu cresço vendo as pessoas fazendo isso, eu vejo os meus concorrentes fazendo isso, eu já fiz isso a vida inteira, e eu acho que tá certo, porque todo mundo faz isso, certo? Não, porque como nossa mãe nos ensinava, você não é todo mundo, você não é todo mundo. E para ser diferente eu preciso quebrar esse padrão, e não pode ser dessa forma, como é. Então hoje eu quero compartilhar com você como que a gente vai resolver esse pepino, como que a gente vai resolver esse problema, porque é um problema sério, um problema profundo, e que é a raiz da gente ser genérico. Você consegue entender que vai ser muito mais difícil depois que eu já tô com tudo pronto, a rede social, a minha fachada, o meu menu, meu atendimento, eu tô com os nomes dos produtos, os nomes das promoções, eu tô com tudo pronto. É muito mais dolorido depois ter que desconstruir e modificar do que a gente começar do jeito certo. Mas Pedro, eu já tenho um negócio, já tá bombando, não tem problema, então você vai começar do jeito certo a partir de hoje. Vai fazer mudança a partir de hoje. Mas se você ainda está começando, começa com o pé direito, do jeito certo. Ok? Então, primeiro ponto, quando a gente fala de concorrência, e eu vejo que muitas pessoas acabam caindo no erro, o que é um concorrente? Na sua opinião, escreve para mim aqui no chat, o que é um concorrente? A gente fala, né? Nossa, eu tô entrando no mercado que não tem concorrência nenhuma. Eu sou o único que faz isso no mercado. Ótimo, excelência, excelente. Mas quando você olha, não tem concorrência nenhuma. Quem é essa concorrência? Quais são os filtros que você está usando para julgar ou determinar se existe concorrente ou não, se o cara merece ser concorrente ou não? Conta pra mim aqui, né? O que é que você acha, na sua opinião, o que é um concorrente? A Laís Dias está dizendo, um inimigo ou um possível parceiro. Interessante. Alguém que vende o mesmo produto para o mesmo público, diz a Ju Rocha. Legal. Alguém da mesma área que você, alguém que já vende o meu produto, pessoa que vende o mesmo serviço ou produto, inspiração para evoluir, produtos que vendem, alguém que vende igual a você, pessoas que oferecem o mesmo produto, pessoas do mesmo ramo, pessoas no mesmo nicho, quando é substituto do seu produto, quando alguém faz o mesmo trabalho. A concorrência pode ser direta ou indireta. Muito bom, Nathalie, muito bom.
o que eu posso vender que seja substituído com o meu, é o caro que é melhor que eu, não faz o que eu faço, nem próximo do que eu faço. Olha que legal, gente. Olha que legal como a gente tem vários pontos de vista diferentes, né? Tem vários pontos legais. Alguns pontos aqui estão fora, segundo o meu ponto de vista, né? Mas tem vários bem legais, ok? Eu quero compartilhar com você qual é a minha visão pessoal, que eu ensinei tantas pessoas até hoje já, de concorrência, ok? Para você determinar um concorrente, você precisa passar não um, mas 3 filtros. 3 filtros. Filtro número 1, que rufem os tambores. Filtro número 1 é quem vende a mesma coisa que você. Beleza, nenhuma novidade aí, isso é meio óbvio, né? Se eu vendo um cachorro quente e vem um outro empreendedor vender cachorro quente do outro lado da rua, ele é um concorrente, né? O primeiro filtro, pelo menos, ele é um concorrente, porque ele vende o mesmo produto do que eu. Muito bom. Agora, tem o segundo filtro, que rufem os tambores. Tô animado, cara. Sexta-feira hoje vai ser incrível. Segundo filtro para você descobrir se é o mesmo concorrente, quem vende para a mesma pessoa que você. Quem vende para a mesma pessoa que você. Ou seja, é o mesmo avatar, né? O mesmo público-alvo. Ele está vendendo para a mesma pessoa. Porque às vezes você pode ter o mesmo produto vendido para pessoas diferentes. A bolsa que a Louis Vuitton vende é diferente, né? Para quem ela vende, o cliente que compra uma Louis Vuitton não é o mesmo cliente que compra na 25 de março. Ou que compra no Camelódromo, ou que compra, sei lá, numa loja no centro da cidade lá. Não, né? As duas são bolsas, né? Teoricamente. Mas são públicos diferentes, ok? Então, o número 2 é quem vende para a mesma pessoa. E o número 3, atenção, que rufem os tambores. Número 3 é que além de vender para a mesma coisa, além de vender a mesma coisa para a mesma pessoa, vende do mesmo jeito que você. Agora tá mudando de figura, senhoras e senhores. Pois é. Quando eu vendo de um jeito bem diferente, é mais difícil da pessoa me comparar na cabeça dela lado a lado com os concorrentes. E tem pessoas que vendem de um jeito tão diferente que ele consegue criar uma nova categoria na mente das pessoas que nem tem como ele ser comparado. Eu lembro dos concorrentes, mas não lembro dele, ou quando eu lembro dele, eu não lembro dos outros concorrentes. Então é um elemento poderoso, né, a partir da venda. E a gente ensina, né, os alunos do Fator X, o estilo Fator X de se vender e de se posicionar, justamente para isso. Então, você vende a mesma coisa para a mesma pessoa do mesmo jeito. Todo mundo anotou aí? Faz sentido? E se você falar assim, nossa Pedro, mas eu tô tentando mudar o meu jeito aqui, mas o meu cliente não, ele continua me comparando. Você não mudou o suficiente. Se você mudar qualquer um desses 3 itens, já tem uma diferença muito grande, tá? Dependendo de quão concorrido é o mercado, você ainda tem concorrentes, mas você está numa posição mais privilegiada do que os outros concorrentes. Agora, se você mexer nas 3 coisas, você elimina a concorrência. Elimina a concorrência. Se você trocar o que você vende, mudar a pessoa que você vende, e ele tem um jeito único, pum, matou. Game over, você ganhou o jogo. Você domina o mercado. O problema é que eu não sei como fazer isso. Então, o que eu vou lá? Eu vou lá e começo a copiar os meus concorrentes. Começo a ver o que eles estão fazendo no cardápio, nas redes sociais, nas postagens, nas promoções, no preço que eles cobram. E aí, você entende como essa lógica de fazer uma análise competitiva, de identificar o que eles têm, é um tiro no pé? Coloca uma cabecinha explodindo pra mim, que se caiu uma ficha tremenda pra você aí agora. Isso é um tiro no pé. Por quê? Porque quando eu me exponho desse jeito, eu me contamino com um monte de coisas dos outros, como que eu vou conseguir criar um produto original? Ou eu vou encontrar atrair um novo tipo de cliente? Ou vou vender de um jeito diferente? Se eu sou uma versão genérica de todos os meus concorrentes? Sem condições.
Então eu vejo muita gente caindo no erro por falta de conhecimento, né? Você é especialista no seu mercado, no seu produto, no seu serviço, e não necessariamente você é especialista em comunicação. E marketing é a arte de comunicar, né? É uma arte e ciência de comunicar. Então, quando você se empodera das técnicas corretas e mistura com aquilo que você faz bem, aí você consegue bolar umas coisas bem legais. Ok? Um começa a copiar o outro e daqui a pouco tá tudo igual, diz o Jadson. Exatamente. Exatamente. Uma influencer ensinou seus seguidores a mudar o avatar do Insta e todos estão copiando o jeito que ela faz. Seguidor, né, gente? Essa é a diferença do seguidor. O seguidor, ele se orgulha de copiar o líder. Ele se orgulha, ele não vê nada errado com isso. Ele acha bonito, ele acha lindo copiar. E a maioria do mundo é feito de seguidores. Pega qualquer grupo de qualquer espécie da natureza. Pode ser um grupo de leões, pode ser um grupo de pássaros, pode ser um grupo de peixes, pode ser um grupo de qualquer bicho, inclusive o humano. Você vai ver que sempre tem alguém numa posição de liderança. Tem um líder do rebanho, tem um líder do bando, tem um líder da manada. Tem. E esse líder, ele tem o papel de tomar as decisões e ajudar a trazer a organização para o grupo. Quantos líderes existem na natureza versus quantos seguidores existem na natureza? Às vezes um grupo de leões tem dezenas de leões e tem um grupo. Às vezes um grupo de peixe tem um cardume com milhares e milhares e milhares de peixes. E aí eu não sei como é que é a questão da liderança nos peixes, mas nos pássaros, você já viu aquela formação em V? Dos pássaros voando e tem um líder lá na frente, eles rotam, né? Tem uma rotação. Quando o líder tá cansado, ele vai para trás e o outro assume. Mas tem um líder, tem alguém assumindo a posição de líder. Se você parar para pensar no seu mercado como se fosse um subgrupo de espécie da natureza, quem é o líder do seu mercado? Resposta: não é o que vende mais. Não é. Porque o que mais tem na história do mundo dos negócios é uma empresa que bombava de vender e em pouquíssimo tempo chegou outro e destruiu o mercado dela. Por quê? Porque ela era grande, ela era conhecida, mas ela não era líder. Ela parou de inovar, ela parou de olhar pra frente, ela parou de antecipar o futuro. Ela ficou tão grande, tão preocupada com a sua própria estrutura, que ela parou de liderar. Ela parou de trazer ideias originais. Ela parou de trazer mensagens dignas de serem seguidas. Você tá compreendendo o que eu tô falando? Ela parou de ter razões para que as pessoas a sigam. Se tornou só uma marca grande. E a gente tem incontáveis marcas que isso acontece. Todas as semanas tem alguém que faz isso. A Victoria's Secret, né, que era uma marca muito famosa de lingerie e outros produtos femininos, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, pediu concordata agora durante a pandemia. Por quê? Porque ela parou de liderar. Ela ainda estava presa no estigma da beleza da mulher modelo, aquele corpo esguio, magrinho, aquele padrão das Angels, lembra aqueles desfiles que tinha com umas asas nas costas? Só que o mundo mudou, né? Esse é um padrão dos anos 2000. Agora a gente está num padrão de diversidade. Cores diferentes, pele diferente, cabelo diferente. A Dove foi uma marca líder nesse movimento de diversificação, né? Formatos de corpo diferente. E aí, nesse processo, eles ficaram tão preocupados em manter o que eles já tinham, que eles pararam de liderar. E aí os outros vieram atrás, com outras ideias mais originais, lendo, entendendo o que estava rolando no mundo. Não sei o que aconteceu, hoje a rinite tá complicada, gente. Vou pedir desculpa pra você e pra você ignorar, tá? Porque a minha mensagem é muito mais importante que o mensageiro, tá? Ignora o mensageiro. Faz de conta que tá o... Quem que a Mirelle gosta? O Rodrigo Hilbert. Eu gosto de ti, com nariz bom. Ela gosta de mim, com asterisco. Aí você vai ler no finzinho do contrato lá embaixo, com nariz bom. Eu gosto de te pôr aí. Vou colocar um óleozinho. Óleo? Mas não... Não, nitidamente eu não sou o Rodrigo Hilbert, né? Porque se eu fosse o Rodrigo Hilbert, gente... Teria construído um layer. Eu teria construído um Instagram pra mim. Entendeu? Não ia fazer live no Instagram. Eu ia construir minha própria rede social com, sei lá, com um clips. Você já notou que o Rodrigo Hilbert é o MacGyver da vida moderna? Ele é o MacGyver da próxima geração, né? Mas isso é papo pra outro dia. Você compreende o que eu tô falando até agora, gente?
Você compreende? Você compreende por que eu deixo de ser líder e por que as pessoas gostam de me seguir? Então, você precisa ser líder, mesmo que você não seja a marca mais conhecida, mesmo que você não seja a marca que mais vende no seu mercado. Liderança é uma escolha. Não é um título. O líder... Quando é que uma marca se torna líder? Quando ela lá no ranking da Forbes passa em valor do que a outra marca? Pra mim não é. Pra mim não é. Se fosse assim, o Uber, quando estava começando, ninguém ia se importar com o Uber. Como ninguém se importou. Vai ver onde é que estão os caras que não se importaram com o Uber. Vai ver onde estão os caras que não se importaram com o Airbnb. Vai ver as outros varejistas que davam risada da Magazine Luiza quando estava tentando fazer essa integração digital. Na época parecia bobo. Parecia desnecessário. Eles queriam vender. Então a Magazine Luiza teve que fazer um turnaround, né? Teve que economizar. Passou maus bocados de dinheiro, né, em termos de venda, para poder consertar a casa. Só que quando eles consertaram, agora eles entraram na trajetória certa. Eles vêm construindo, e é a ação que mais valoriza na bolsa, 1.800% nos últimos anos. Então, você entende que ser líder não é quando eu vendo mais. Ser líder é quando eu tenho a visão mais à frente e eu crio uma estrutura e motivos para as pessoas me seguirem. E sabe o que acontece? Conforme o tempo vai passando e a bola de neve, eventualmente eu me torno também a pessoa que vende mais no meu mercado. Faz sentido? Cabecinhas explodindo aí? Então o líder não é aquele que vende mais, ok? Legal. É importante a gente lembrar também quando a gente fala de concorrentes, a minha visão pessoal, tá? E a visão que a gente passa para todos os empresários que a gente trabalha, é que a concorrência, ela não é ruim, gente. A concorrência, ela é boa. A concorrência, ela é muito boa. Por quê? Porque quando imagina um jogo, tá? Um campeonato de futebol. Você tem um campeonato de futebol. O campeonato de futebol, ele é uma disputa, uma competição entre vários times. Se você tem um campeonato com um time só, não tem graça. Eu quero ter outros times e eu quero ter outros times bons. Sabe por quê? Porque o esporte é muito maior do que o resultado do placar. Anota isso, gente. O esporte é muito maior do que o resultado do placar. No final do dia, você fica muito feliz porque seu time ganhou. Ótimo! Amanhã começa o campeonato de novo. Então, tanto a vitória quanto a derrota, ela zera. Ah, você vai mostrar os títulos do passado, né? Aquele time que tem vários troféus, várias salas de título. Tá bom, mas você só é tão bom quanto o seu resultado atual. Não adianta ficar apontando pra trás e falar, nosso time foi muito grande. E há anos ninguém conhece o seu time mais porque ele acabou na prática, entende? Eu só sou tão bom quanto o meu último resultado. Eu só sou tão bom quanto o meu último resultado. Então essas pessoas que ficam com raiva, que ficam com ódio, que sei lá, fazem um voodoo, mandam imprimir um boneco do concorrente e colocam umas agulhas no concorrente, sei lá, entendeu? Faz mandinga, denuncia a página do concorrente. Você pode mais que isso. Eu confio em você. Você pode ser maior do que isso. É assim que você quer ganhar seu concorrente? Isso é uma confissão de inferioridade. Como eu não tenho competência técnica para ganhar jogando, eu jogo sujo. Eu quebro as regras. Eu vou por fora e eu tento denegrir, né, o meu concorrente. Eu não sei se é politicamente correto falar isso mais hoje em dia, mas eu tento desmerecer a vitória do meu concorrente. Não dá, né, gente? Não dá. Você como ovelha negra não tem que ter. Tem mais é que querer. Tem gente boa fazendo no mercado, deixa fazer coisa boa no mercado. Sabe por quê? Você vai fazer também coisa boa e diferente deles. E isso enriquece o mercado. Melhor do que ter 4 empresas fazendo coisas boas, a mesma coisa, é ter 4 empresas fazendo coisa boa diferente. Cada uma fazendo uma coisa diferente. Então, mantenha isso em mente, tá? Mantenha isso em mente quando você vê aí no seu mercado ou outros mercados, aquele cara que fala mal dos outros, que reclama. Tem gente que cresce batendo nos outros, né? Batendo, não, ele só produz vídeo e faz live xingando o outro, falando mal do outro. Se você precisa citar o nome do outro para trazer brilho para você, o problema não é o outro.
se você precisa citar o nome do outro para trazer brilho para você, o problema não é o outro. Não é o que o outro está fazendo que é o problema. Certo? Então, gente, você precisa de vários times para ter um campeonato. E quanto mais concorrido é aquele campeonato, mais valioso é o prêmio. Quanto mais concorrido, quanto mais maior o nível dos jogadores do campeonato, maior o prêmio. Então eu sou um jogador em um esporte, né? Os negócios, gente, ele é o brinquedo do adulto. Quem que ensinou foi o Gustavo Sutti que falava isso, né? Os negócios é um brinquedo do adulto. Então antigamente eu brincava de carrinho, de boneca, de outras coisas. Hoje como adulto eu quero empreender. É uma competição, é uma coisa que eu me divirto fazendo isso, sabe? Então a gente tem que jogar do jeito certo, do jeito ético e não apelar pra um golpe baixo, né? Legal? Então, gente, agora vem a pergunta. Pedro, beleza, entendi que eu não posso ficar fazendo essa competição, essa análise competitiva, não posso misturar porque eu fico genérico, entendi que eu preciso ser um líder, entendi que eu tenho que topar, que eu tô feliz, que eu tenho concorrência, tá tudo certo. Mas como é que eu resolvo esse problema? Como é que de fato eu consigo fazer a tal da análise, então, dos meus concorrentes sem copiar? Então eu vou entregar para você agora e vou convidar você, se você quiser, clica no botãozinho no aviãozinho de papel aqui embaixo e convida quem que você conhece que tem que estar aqui para ouvir agora. Lembrando que a Magic Morning não tem replay. E então você tem que estar ao vivo assistindo e anotando, porque depois que acabar, que eu desligar aqui ou que o Instagram nos derrubar, mas não vai derrubar, né, Instagram? Tamo junto, né, Instagram? Você não vai derrubar a gente, né? Qual é o nosso relacionamento de quanto tempo, né? Nossa, a gente tem toda uma história junto, né? Quantas milhões de pessoas a gente já impactou junto nos últimos tempos. Então, não vai acontecer. Mas mesmo assim, uma hora daqui a pouco vai acabar. E você tem que estar com tudo isso anotado aí pra você ter acesso depois. Beleza? Então, eu quero dar pra você agora 5 passos para analisar sem copiar a sua concorrência. 5 passos para analisar sem copiar a sua concorrência. Vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível, ok? Vamos pro número 1? Vamos pro número 1 então. Primeiro passo para você analisar sem copiar a sua concorrência é, número 1, monte uma lista com referências, tá? Você pode colocar referências entre aspas aí, tá? Monte uma lista com referências. O que acontece? Geralmente, quando eu tô no meu mercado, eu sigo os meus concorrentes, eu fico de olho neles, mentalmente mais ou menos eu sei o que quem é, mas meio que tá na minha cabeça ou tá aqui no meu perfil. Não. Você vai pegar um pedaço de papel, ou você vai pegar uma planilha e você vai escrever ali, tá bom? Até porque isso vai ter que... outras pessoas vão ter acesso a isso depois. Vou explicar. Você vai escrever ali referências do meu mercado. Quem são as referências do seu mercado? Eu acabei de usar a analogia de um campeonato de futebol, né? Hoje em dia, no futebol moderno, muitos times grandes, cheios de craques, perdem para times pequenos com a folha salarial desse tamanho. Né? Tem times grandes que perdem para um time pequeno, que os atletas que estão contratados são desconhecidos e não tem 10%, não gasta 10% do que um time grande gasta, tá? E por que isso acontece? Porque hoje em dia o futebol está muito mais competitivo e o mundo dos negócios também está muito mais competitivo. Então você pode pegar uma técnica e executar bem aquela técnica. Por exemplo, no futebol, muitos times se defendem, e quando eles têm uma oportunidade, eles contra-atacam e fazem gol. E pronto. E depois voltam a se defender. E o time grande tenta e não consegue fazer o gol. Eles perdem o jogo por 1-0. Ah, mas foi só 1-0. Mas perdeu o jogo. O objetivo era ganhar o jogo. Perdeu. Perdeu os 3 pontos, perdeu o campeonato, perdeu a final, perdeu a semifinal, né? Então, olha que é uma analogia interessante, bem interessante, né, gente? Porque a gente vive hoje. Então, se você... essa sua lista... ainda falando sobre o jogo de futebol. Por causa disso, por causa dessa uma técnica, o que os times fazem?
eles pegam e já se preparam. Quem é o nosso próximo adversário? Pô, a gente vai jogar contra o Palmeiras, sei lá, vamos pegar um time, tá? Meu time do coração é o Grêmio, sou gremista. Então imagina, vai jogar Grêmio e Palmeiras. Os dois times vão pegar gravações em vídeo dos últimos jogos do adversário e vão passar, a comissão técnica vai passar horas ou dias vendo os vídeos e anotando. Olha, esse jogador, ele gosta de correr pra cá. Esse jogador gosta de receber aqui. Esse jogador, ele fica na defesa. Esse jogador, quando cobra o pênalti, geralmente ele cobra pro lado direito do gol. 70% do tempo ele cobra direito do gol. Eles vão montando uma ficha técnica do adversário. E assim, a cada time que eles vão jogar, eles têm uma noção de quais são os superpoderes, quais são as técnicas, quais são as coisas mais que eles têm que cuidar. Porque se eles dormirem no ponto, o outro time com uma técnica pode ganhar. Você entende? E isso não é exclusividade de um ou de dois times. Hoje todos fazem isso. Por isso que está muito mais competitivo. Eu não entro em campo e aí na hora eu descubro como outro time joga. Não. Eu já vou analisando antes as várias jogadas que eles podem fazer e eu tento me antecipar. Agora pega esse conceito e traz agora aqui para os negócios. Esse passo número 1 de você montar uma lista de referências é para você começar a ter esse controle também de estudo. Não é assim, ó. Geralmente as pessoas sabem dizer, sabem citar quem é o meu concorrente. Não, olha, meu concorrente tem concorrente A, eu tenho B e eu tenho C. Tá bom, mas o que tem de bom em cada concorrente? Nessa segunda pergunta a galera já trava. Ah, não, eles são tudo barateiro, eles são tudo, não vende produto de qualidade. Já errou. Se você meteu todo mundo no mesmo saco, já errou. Porque cada time tem um conjunto de técnicas específico, mesmo que ele não esteja ciente disso. Entende? Cada time tem um conjunto de técnicas que torna ele interessante, mesmo que ele não esteja presente para isso. Se ele não estiver presente para isso, melhor ainda, gente. Melhor ainda. Porque aí a gente vai identificar o que tem de legal. Vou te mostrar como daqui a pouco. A gente vai identificar o que tem de legal e a gente vai conseguir descobrir e se preparar, e ele nem sabe que a gente está fazendo isso. Ok? Legal? Então, primeiro monte uma lista com referências, né? Ponto 1, vamos lá. 1.1, dentro do ponto 1, tá? 1.1. Entre nos perfis que você já conhece. Anota aí. Entre nos perfis que você já conhece. Então você conhece alguns perfis, certo? Você tem concorrentes que você conhece e tem concorrentes que talvez você não pense que é um concorrente, só que pro seu cliente ele pensa. Ele na cabeça dele pensa. Ele compara você com outras pessoas. Então você não pode falar, não. Eu vendo aqui, ó, um óleo essencial aqui, e só óleo essencial de essência, sei lá do que é isso aqui, breathe, né, para respirar. Então, eu só vendo para quem quer, né, óleo para respirar melhor. Cheirinho muito bom. Mas o seu cliente não pensa assim. Ele pode comparar você com outros que vendem óleo para dormir melhor, óleo para beber, óleo para não sei o que, e outras categorias que você não tá presente para isso. E aí você tá perdendo venda e não sabe. Tá começando a fazer sentido na sua vida, na sua cabeça, o que a gente tá falando aqui? Ok? Então, por isso que você tem que ter uma lista escrita no papel. E essa lista não é fixa, ela vai aumentando com o tempo, tá? Então, número 1, entre os nomes que você já conhece, tá? 1.1. 1.2, além daqueles que você conhece, quando você entra e começa a seguir essas outras marcas, tá? Ali embaixo no Instagram, ou mesmo no Facebook, ou mesmo no YouTube, o algoritmo sempre vai sugerir para você outros perfis como esse. Outros perfis como esse. Então, eu vou lá e sigo lá um adestrador de cães. Nossa, legal, adestrador de cães, Uau Uau. Nome muito ruim esse nome, né? Uau Uau, vou seguir o Uau Uau aqui. Pum, cliquei ali. Quando eu clico no Uau Uau, imediatamente embaixo ele mostra outros perfis. Você já notou isso? Todas as redes sociais têm isso, todas, tá? Eu clico e ali embaixo ele mostra outros. Aí o que eu faço? Eu tenho que navegar nos outros. Porque daqui a pouco ele vai mostrar pessoas que... Olha que interessante, gente. Número 1. Eu não sabia que existiam, mas que pro algoritmo estão na mesma categoria que eu. Ou número 2.
eu já sabia que existiam, mas eu tinha esquecido. Ok? Eu já sabia que existiam, mas eu tinha esquecido. Então, se o algoritmo, ele imagina que quem gosta daquele empresa A também vai gostar do perfil B, é porque ele tem motivos para fazer isso. Ele vê o interesse das pessoas, ele vê a interação, ele vê o padrão de usuários, os perfis mais seguidos pelos usuários daquele perfil. Então confia. Se ele está indicando para você, tem conexão aí. Tem conexão alguma coisa. Ok? Então, o ponto 1.2 é: veja as indicações do algoritmo. Tá? Veja as indicações do algoritmo. 1.3. Pesquise por termos do seu mercado. Além de ir direto no perfil, o que poucas pessoas fazem é digitar termos do seu mercado, né? Buffet infantil, dentista Rio de Janeiro, ou então advogado trabalhista Fortaleza. Brinca nas redes sociais, né? No Face, no Insta, no YouTube. Digita esse termo e vê quem aparece. Porque daqui a pouco vai aparecer outras pessoas ali também que não estavam no seu radar, mas que, se as pessoas estão procurando por aquele termo, é aquela pessoa que elas estão encontrando. Certo? Então, 1.3 é: pesquise por termos do seu mercado. E 1.4 é: sempre atualize a sua lista. Sempre atualize a sua lista. Você tem que atualizar ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não dá pra ficar com a lista fixa. Não seja corpo mole de querer lembrar de cabeça só e pronto. Não. Faz a coisa bonitinha, né? A gente tá fazendo a coisa do jeito certo hoje. E esse é só o primeiro passo de 5. Tá bom? Vamos pro segundo passo? Vamos! Clica no aviãozinho de papel e convida quem que você conhece que tinha que estar aqui ouvindo essas dicas, tá bom? Convida, porque depois que acabar a live, não tem replay. Beleza? Então, dica número 2 é: que rufem os tambores, senhoras e senhores. Dica número 2. Segundo passo, né? Faça uma lista das top 3 coisas positivas de cada um. Faça uma lista das top 3 coisas positivas de cada um. Anota aí. Sabe a primeira lista que eu fiz dos concorrentes? Agora, na outra coluna, eu vou começar a anotar. O concorrente A. Quais são as 3 coisas do concorrente A que eu mais admiro? Que eu acho que eles fazem muito bem. Concorrente B. Quais são as 3 coisas do concorrente B que eu acho que ele faz muito bem? Concorrente C, concorrente D, assim vai ser sucessivamente. Ok? Faça uma lista das top 3 coisas positivas de cada um. Isso é o ponto 2, tá? 2.1. 2.1. Qual o layout mais agradável, na sua opinião? Não, na verdade, não é uma concorrência, tá? Eu tô te dando uma sugestão de algumas coisas positivas que você pode olhar. Por exemplo, o layout é bom? A apresentação visual, a identidade visual é boa? O feed, os stories, né? A comunicação visual é boa? Esse é um dos pontos, tá? 2.1. 2.2. Qual personalidade mais chama a sua atenção? Qual personalidade mais chama a sua atenção? Você vai ver que alguns concorrentes têm uma personalidade legal. O jeito de falar, o jeito de postar, o tipo de conteúdo, mostra um pouco dos bastidores, mostra a vida pessoal. Todo dia da manhã acorda e abre lá durante 1 hora, dá umas dicas pra alguém, ou dá um brinde, sei lá. Você vai começar a reparar agora com o olho analítico algumas coisas legais que eles fazem, tá? E a personalidade é um elemento muito importante. A marca tem que ter personalidade, né? Um dos motivos que os influenciadores cresceram tanto nos últimos anos é porque a gente se conecta pessoa com pessoa. Tem que ter características. E as melhores marcas do mundo têm características bem definidas, né? Quase como se fosse uma pessoa. Qual a personalidade mais chama a sua atenção, tá?
2.2 e 2.3, qual mais conecta com o seu cliente? Qual mais conecta com o seu cliente? Ou seja, qual que você sentiu que deu certo, que vingou? Qual que você sentiu que as pessoas respondem, que elas interagem, alguma abordagem que eles usam, algum ângulo, alguma ideia, algum assunto, algum estilo de fazer alguma coisa, que você vê que a galera se conectou, né? Anota lá na sua planilha. Qual mais conecta com o seu cliente daqueles concorrentes que tá na sua lista ali? Então eu tô dando algumas ideias, mas você pode colocar outros fatores que forem importantes para você também, tá? Eu tô fazendo bem resumido, tá, gente? No Influence Day, eu vou ensinar com extensão isso aqui, porque são vários. A gente olha hoje para 11 fatores diferentes quando analisa uma marca. 11 fatores. Eu tô dando para você duas aqui, bem rapidinho. Mas é porque não dá tempo, né? Senão a gente não sai mais daqui. Ok? Número 2, todo mundo anotou então? Show! Qual mais conecta com o seu cliente? 2.3. Vamos pro terceiro passo? Terceiro passo, que rufem os tambores. Número 3 faça uma lista com os top 3 pontos fracos de cada um. Faça uma lista com os top 3 pontos fracos de cada um. Ou seja, agora, se eu olhei primeiro o que eles faziam bem, agora eu vou olhar o que na minha opinião eles não estão fazendo bem. Então, 3.1, anota aí, gente. Top 3 pontos fracos, né? Você colocou 3. Top 3 pontos fracos. Agora, o 3.1 é onde a peteca está caindo. Onde a peteca está caindo. Esse termo é lindo, né, gente? É uma cultura brasileira. Deixar a peteca cair, né? As crianças de hoje nem sabem o que é peteca, amor. Se usar a expressão, nem vão saber. Nunca viram uma peteca na vida. Tô me sentindo muito velho agora, né? O jogo de peteca, você vai jogando, você não tem que deixar a peteca cair, perde, né? Então, não pode deixar a peteca cair. Onde você acha, olhando a galera que tá no seu mercado, dos concorrentes, onde que eles estão deixando a peteca cair, segundo o seu ponto de vista. Cara, esse concorrente B aqui, eles são muito bons nisso aqui, mas eles sempre falham nisso aqui. Ó, eles não respondem o comentário, eu já mandei direct, eles não me responderam. Ou então eles, quando alguém critica, eles não sabem lidar bem, eles são agressivos, né? Ele vem e xinga a pessoa, não sabe dialogar. Então, você vai analisar o que no seu ponto de vista eles estão deixando a peteca cair. Que é o 3.1. 3.2. Qual superpoder ele tem e não sabe? Qual superpoder ele tem e não sabe? Ou seja, talvez você veja que ele tem uma habilidade muito boa. Ele é muito bom em pensar em ideias, ele é muito bom em criar postagens, ele é muito bom com os nomes dos produtos, ele é muito bom em fazer collab com outras marcas, mas ele mesmo parece que não percebe disso, ele não investe mais nisso. Ele fez 1, 2 vezes, deu certo e esqueceu, parou. E foi uma coisa mais legal que ele fez esse ano, ele parou. Por que será que ele parou? Interessante isso, né, gente? Poder isso, né? Poderoso. E 3.3, qual erro você não pode cometer também? Qual erro você não pode cometer também? Ou seja, quando você olha para o seu concorrente, tem um erro ali que você já cometeu ou você tem chance de cometer e você vai se preparar antes para não deixar acontecer. Para não deixar acontecer. Ok? Qual erro você não pode cometer também? E só o fato de você pensar e trazer isso para sua presença, né? Você estar ciente disso, já muda o jogo. Porque você já começa a ser melhor exponencialmente. Em dias ou semanas no máximo, aplicando isso aqui que eu estou ensinando para você hoje, o seu nível de jogo sobe muito, muito, porque eu estou aprendendo com os pontos positivos e negativos dos meus outros times que estão jogando no campeonato comigo. Olha como é muito mais inteligente do que ficar xingando e dando desconto, né?
Outro nível de jogo, senhoras e senhores. Outro nível de jogo. Ok? Então, 3, todo mundo anotou os 3 pontos aí? Agora vamos pro 4. 4. Tem muita gente pedindo pra anotar. Gente, a gente vai mandar um resumo depois no grupo do Telegram, tá? Então, se você não tá no grupo do Telegram ainda, não sei por que você não tá, depois que acabar aqui, você clica no link da bio, a gente vai mandar o resumo depois, hoje durante o dia, bonitinho, a gente sempre manda, né, o resumo bonitinho pra você guardar lá no grupo do Telegram, tá bom? Fica tranquilo. Mas essas são as nossas anotações, é legal você ter as suas anotações, do seu jeito, tá bom? Que vai ter ideias que você tá tendo aí agora, que você tem que anotar junto. Nossa, eu tenho que falar com fulano, nossa, eu tenho que revisar aquela postagem, eu tenho que mudar o nome desse produto, eu não posso esquecer de pesquisar aquela empresa que eu vi aquele dia. Isso eu não tô contando, eu tô dando o estímulo e você tá dando o retorno. E essas anotações você tem que ter, tá bom? Vamos lá então, pro ponto 4, quarto passo então, gente, de como analisar sem copiar os meus concorrentes. Quais padrões você nota? Quais padrões você nota? E agora, gente, agora começa a ficar muito diferente. Se até agora você estava pensando assim, Pedro, eu já ouvi essa dica antes, beleza, mas olha o que eu vou contar pra você agora, tá? 4 e a 5. O problema, como a gente falou com Aristóteles no começo agora, o problema é quando eu copio não só a mensagem, mas também o formato. Eu copio não só a essência, mas também o formato. Porque se todo mundo olha que uma postagem bonita que você fez agora, que é uma postagem que você está segurando, sei lá, um copo d'água, aí todo mundo fala, nossa, tá bombando a postagem dele segurando o copo d'água. Sabe o que eu vou fazer? Vou começar a fazer a mesma coisa. Essa pessoa não entendeu o jogo. Ela não entendeu. Não é sobre o copo d'água. É sobre entender por que o copo d'água conecta com as pessoas. Porque o copo d'água é só um meio, é uma maneira de poder conectar com as pessoas. E se elas estão respondendo àquela conexão com o copo d'água, se eu não vou no produto final, eu não vou no formato, eu vou na essência. O que mais as pessoas podem estar querendo se conectar que o copo d'água pode me ajudar a pensar? O copo d'água é um sintoma, ele é um sinal. E quando eu começo a entender na essência, gente, eu começo a ter 2, 3, 5, 30, 138 ideias diferentes. Eu nunca mais tenho que copiar ninguém. Não é sobre o copo, é sobre por que um copo. Por que o copo conectou com a galera? Entende? Isso é ovelha negra, isso é diferenciação, isso não vai aprender em nenhum lugar. Tá? De novo, eu tô dando um pedacinho do que vai rolar no Influence Day pra você. Pedacinho. Isso você não vai encontrar em nenhum lugar. Todo mundo vai te ensinar a fazer esse tipo de postagem, usa esse filtro, mostra essa coisa, né? Usa esse tipo de pergunta, faz essa interação. A pessoa tá me dando o formato pronto. Quer me ajudar de verdade? Me ajuda a descobrir minha essência. Me ajuda a descobrir qual é a essência que eu tenho, qual é a essência que o meu cliente quer, e aí eu vou bolar maneiras de conectar. Eu não sou mais refém do copo. Eu não preciso nunca mais do copo. Eu vou bolar outras maneiras de poder conectar com as pessoas. Ok? Então, ponto 4. Quais padrões você nota? Quais padrões? Não é sobre o produto. É sobre padrões que você vê rolando no seu mercado. 4.1, anota aí. 4.1. Algum ponto em comum que apareça com frequência? Algum ponto em comum que apareça com frequência? Ou seja, você nota que todo mundo mostra, sei lá, todo mundo mostra um membro da sua equipe, dos seus concorrentes. Olha, eu analisei aqui, Pedro, 6 concorrentes e todos mostram um membro da equipe. Beleza? Então você está vendo que já existe um padrão no seu mercado de envolver a equipe. Se eu começar a mostrar a equipe também, não é um diferencial, é apenas uma obrigação.
Porque o meu cliente já tem esse nível de expectativa. Para ele já é normal. Para ele já é o normal. Só que pra mim não é, porque eu não fazia antes. Eu falo, gente, que legal, dei um upgrade na minha comunicação, né? Tô mostrando a minha equipe. Aí não necessariamente você vai converter mais. Aí você vai falar, Pedro, poxa, Pedro, fui lá e segui a tua dica e olha aí, não tá dando certo. Tem mais curtidas e tal, mas não tô vendendo. Por quê? Porque na realidade você tava atrasado. E agora você tá simplesmente chegando no nível médio do seu mercado. Isso não é diferencial. A gente tem que fazer além da média, além do que todo mundo faz. O que eu faço de diferente? Ok? Interessante, né? Então, qual ponto em comum aparece com frequência? Começa a observar. Primeiro ponto, você tem que olhar isso, ok? O padrão. Quais são os padrões que se repetem, que eu vejo várias pessoas fazendo no meu mercado? 4.2. Quais palavras mais usadas? Quais palavras mais usadas? Todo mundo usa essa abordagem, usa essa palavra, essa palavra, essa palavra, essa palavra. Por exemplo, uma palavra agora é empoderamento feminino. Nos últimos anos se fala muito disso, né? E é uma palavra que é tão usada que já não quer dizer muita coisa. Tem gente usando empoderamento feminino para tudo. Então quando você fala assim, ó, nós trabalhamos com empoderamento feminino, eu vou pegar você e vou colocar na minha cabeça, junto de uma gaveta que tem um monte de outra gente ali dentro. Que todo mundo fala empoderamento feminino. Quais palavras você está vendo que vários concorrentes estão usando? Para quê? Para você não usar. Para você não usar. E aí não dá tempo de abordar agora, mas a gente tem uma ferramenta que ajuda você a pensar em novas abordagens para falar a mesma coisa de um jeito diferente. Para que a pessoa não consiga colocar você no mesmo ponto. Ok? Quais palavras mais usadas? E esse foi o 3. Não, foi o 4.2, né? E o 4.3 é qual abordagem gerou mais resultados da sua análise, do que você viu a galera fazendo? Qual abordagem gerou mais resultados? Ou seja, dos vários ângulos que os concorrentes estão usando, qual que você sentiu que a galera mais conectou? Que a galera gostou muito. Pra quê? Pra eu entender o padrão e a essência e não o formato. Não o formato. E agora tá todo mundo fazendo, né? Então, por exemplo, agora durante a pandemia, muitas pessoas começaram a fazer live. E aí você ficou enrolando, vou fazer live também. Pum, você entrou tarde demais. Você começou a fazer live porque já estava todo mundo fazendo, então a percepção do seu cliente é que você está cumprindo tabela, né? Aí os eventos não podiam mais acontecer presencialmente, a galera começou a fazer evento em drive-in. Também, já não é mais diferencial, tem um monte de gente fazendo evento drive-in. Ah, mas agora eu estou fazendo um evento online, a galera assiste de casa. Também, tem um monte de gente, tem evento gratuito para você assistir de casa, sabe? Você está entendendo? Então, quando você olha as abordagens que estão gerando resultado, você não pode olhar a abordagem para copiar. Pelo amor de Deus, se você é o cara de copiar, pode sair da live. Pode sair. Você não entendeu nada do que a gente tá falando até agora. 160 Magic Morning, você quer copiar o cara do lado ainda? Quer copiar o coleguinha? Aí eu não consigo te ajudar. E a amizade, fica como? Aí enfraquece a amizade, né? Não é sobre copiar. É sobre entender como que aquela ideia nasceu. Qual que é o padrão que fez aquilo ali aparecer. E aí, eu bolar uma ideia também. Tá bom? Não é copiar o que os outros já estão fazendo. Então, 4.1. Qual ponto em comum aparece com frequência? 4.2. Quais palavras mais usadas? E 4.3. Qual abordagem gerou mais resultado? Não é para entender a abordagem. Não é para entender a abordagem. É para entender como a abordagem nasceu. Eu vou na essência, não no formato. Ok? E número 5. Último passo da nossa técnica de hoje, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Número 5 é: se inspire no processo ou no produto final, mas não em ambos. Essa dica vale 100 mil reais, gente. 100 mil reais. Se inspire no processo ou no produto final, mas não em ambos. Então,
Imagina que eu tenho um bolo. Tenho um bolo de chocolate. Lindo, maravilhoso. Que é a fonte de felicidade do ser humano. Eu e a Mirella, a gente tá numa fase fit, né? Faz tempo que eu não vejo chocolate. Então você imagina aquele cheirinho, você corta ele, tem aquelas gotinhas de chocolate derretendo, esticando, com uma cobertura em cima. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aí o meu concorrente está vendendo, ele criou um bolo de chocolate e está vendendo. Eu tenho duas opções. Ou eu posso ir lá e copiar o mesmo bolo de chocolate que ele. Então eu tento descobrir a receita. Como é que ele fez esse bolo? Ah, ele usou aqui uma massa de chocolate aqui, com ganache aqui, com brigadeiro aqui, com não sei o que, e ficou muito bom. Ok, aí eu vou lá, copio a mesma receita, eu vou ter o mesmo produto. Você concorda? Se eu pego os mesmos ingredientes, passo pelo mesmo processo, eu vou ter o mesmo resultado. Isso eu explico no meu livro. Eu sei que tem uma galera aqui que já tem o meu livro, né? Se você não tem, compra depois, tem um link na bio, tá? Ou ser diferente. Eu explico no livro isso. Pode fazer de frango, pô. A Mirella inventou aí, ela aprendeu com uma amiga nossa, um bolo de frango, gente. Você imagina, eu nem me interessa saber como é que é feito. Mas é um bolo de chocolate. Você olha pra sua frente, você jura que é um bolo de chocolate. Ele é de frango. Então, zero carboidrato, zero, né? Zero, é diferente, bem diferente. Zero gosto também. E aí, eu posso me inspirar ou no produto ou no processo, mas não nos dois. Se eu seguir o mesmo processo com os mesmos ingredientes, eu vou ter o mesmo resultado. Aí eu vou ser uma cópia. Então eu olho o produto e mudo o processo, ou eu olho o processo e mudo o produto, mas eu não faço os dois. Ok? Eu olho o produto e mudo o processo, ou eu olho o processo e mudo o produto, mas eu não posso fazer os dois, porque senão vai ser exatamente uma cópia. Vai sair o mesmo bolo de chocolate. Cabecinhas explodindo? Top, né? Top. Então, esse é o ponto 5, tá? Ponto 5. 5.1. O que você entendeu sobre criar o produto final? Depois que eu analisei todos os meus concorrentes e vi os padrões, quais são os insights que você teve sobre criar o produto final? O que você entendeu sobre criar o produto final? 5.1. 5.2. O que você entendeu sobre o processo? O que você entendeu sobre o processo? Lembra que eu falei dos dois? Ou produto ou processo. Eu vou analisar os dois. E eu vou ter insights com os dois. Ok? O que você entendeu sobre o processo? Nossa, eu reparei que eles têm aqui uma ideia. Eles sempre pegam um comentário de um cliente, colocam nos stories, e desses stories depois eles gravam um vídeo falando disso. Tá bom, eu não vou copiar o processo, mas entendendo isso, daqui a um pouco eu posso pegar um comentário de um cliente meu, não no Instagram, eu posso pegar um comentário ao vivo, quando eles vêm na minha loja, e em vez de colocar nos stories, eu posso bater uma foto e colocar uma frase embaixo escrita, em vez de ser um vídeo da pessoa falando. Já mudou, já tá diferente. E em vez de depois gravar um vídeo em cima disso, eu posso fazer uma coletânea dos 7 comentários da semana. E aí domingo, quando eu fizer uma live, ou segunda, eu comento e leio os 7 comentários dos meus... Todo dia eu ponho um comentário de um cliente. E aí eu reviso e ponho os 7 comentários do meu top 7, né? Top paradas de sucesso. Que são os 7 clientes que apareceram essa semana. Você entende? E aí eu comento em cima dos comentários numa live. Você viu que o jogo... Aí mudou totalmente o jogo. Eu não tô fazendo igual mais. Eu entendi o processo... E só que eu mexo um pouquinho no processo de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha essência, o que faz sentido pra mim, e aí o produto sai diferente na ponta. Ok? Então, 5.2, o que você entendeu sobre o processo, e 5.3, como criar a sua versão única disso. 5.3, como criar a sua versão única disso. Ou seja, como criar um jeito de somente... que só tem eu. Só eu faço daquele jeito, né? E que as pessoas vão reparar. E aí, quando os meus concorrentes começarem a me analisar, eles vão ver, caraca, o Pedro é diferente, né? A Sandra é diferente. O João é diferente. O social media, o Danny Leonel é diferente. Ok? Gente, esses são os 5 passos.
Vamos aproveitar para tirar um print agora e eu tenho um anúncio importante para fazer para você, tá bom? Print importante. Vamos tirar um print com esse óleo aqui aleatório. Aí você posta nos seus stories, compartilha uma dica que você ouviu hoje, tá bom? Nos seus stories. 3, 2, 1, foi! Show de bola, show de bola, show de bola. Galera, seguinte, 2 avisos importantes. Número 1. Semana que vem é uma semana decisiva pra gente, porque depois de muito tempo, depois de 160 episódios junto com você aqui, é a última semana da Magic Morning. Uau, 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 uau. Eu assumi um compromisso lá atrás, quando começou a pandemia, no comecinho, de estar com você durante todo esse período. A gente ficou aqui, eu acho que 6 meses juntos. E nesse período a gente viveu um monte de coisa, passou muita coisa, mas eu tenho projetos agora que estão demandando demais de mim e eu vou ter que me concentrar neles. Então, semana que vem é a última semana que eu vou estar aqui com vocês. Eu tô dando um aviso antes, uma semana antes, tá? Aviso prévio. Mas não fica triste, porque tá vindo outros modelos, outras coisas por aí. Mas a Magic Morning vai... Essa temporada acaba. Talvez no futuro a gente volte com uma outra temporada. Ok? E vai ser difícil, porque eu tenho um hábito já, né? Faz parte da minha vida acordar e ficar junto com você aqui. Então, o meu convite pra você é hoje e semana que vem a gente tá junto todos os dias. É a última chance que você tem de convidar outras pessoas pra poder assistir. Eu vou divulgar os assuntos que a gente vai abordar semana que vem. É a última semana que você tem pra poder compartilhar, pra poder viver essa experiência com a gente aqui. E eu vou pra casa com o sentimento de dever cumprido, né? Porque... a minha promessa era estar junto com você durante esse período. Muitos negócios já voltaram há tempos e eu ainda tô aqui. E com prazer, com brilho no olho, porque eu amo o que eu faço. Mas eu sei que eu fiz a minha parte. Eu espero que tenha valido muito a pena pra você. Então, se prepara. Semana que vem é a última semana da Magic Morning, ok? Então você não vai querer perder nenhum dos nossos episódios semana que vem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu tenho pra avisar pra você é: se você quer aprender um sistema completo de como é que a gente usa influência, você já tá sabendo do Influence Day? O Influence Day vai ser um workshop de um dia inteiro, onde eu vou dar... Hoje eu tô dando migalhinhas pra você, porque é muito corrido. Lá a gente vai ter tempo de mostrar o processo inteiro, onde você vai estar em grupos menores, eu vou ensinar e você vai ter um tutor da minha equipe te ajudando a executar tudo pela internet, de qualquer lugar do mundo. E vai acontecer agora no dia 17 de outubro. Então tem um link na bio, Influence Day, tá bom? Workshop do dia inteiro. Clica lá, se inscreve, comunica para outras pessoas. É um produto pago, não é gratuito, porque é um curso completo, tá? Não é só uma aula, é um curso completo com o nosso método e que vai valer muito a pena, você pode parcelar, enfim, tá bom? Só pra deixar avisado pra você, e quando você se inscreve você ganha 3 bônus ainda, que é o InstaRun, um outro curso que a gente tá lançando agora, só sobre como vencer a corrida no Instagram, focado no Instagram, o Flow, como ter ideias, um fluxo de ideias sem fim pra gerar conteúdo, e o Rack and Go, que são as nossas dicas para gravar vídeos para as redes sociais que geram alto engajamento. Ok? Então, é uma maneira incrível da gente poder passar o dia inteiro junto. Clica no link da bio e se inscreve. Vai ser muito, muito legal. Certo, gente? Eu vou encerrar com a última frase do dia de hoje e eu vou pedir para você ir lá no feed agora e você compartilhar comigo em uma palavra como é que é a palavra que define a Magic Morning para hoje. Para você, tá? A Magic Morning, a palavra que define a Magic Morning de hoje. E eu vou escolher 3 pessoas que vão lá escrever essa palavra que define a Magic Morning de hoje. E eu vou entrar e vou ajudar você a dar uma dica de algo que eu vi no seu concorrente que eu acho que você pode se inspirar. É diferente, entendeu? Eu vou entrar no seu perfil, vou ver os concorrentes que você tem e vou falar: olha, eu vi esse concorrente, achei que é uma coisa legal. E eu vou mandar um direct pra você ou vou deixar escrito no seu comentário pra você. Tá bom? Vou fazer isso hoje até o final do dia ou até amanhã de manhã, mas você fica tranquilo que vai rolar 3 vencedores. E você vai saber depois, tá bom? Pra isso, você tem que ir lá no feed agora. E a frase de hoje é: não copiar é o primeiro passo para ser copiado. Não copiar é o primeiro passo para ser copiado. Se hoje eu sou seguidor e tenho um líder, parar de fazer o que o líder está fazendo é o primeiro passo
para eu descobrir a minha essência, para eu descobrir o jeito que eu tenho que fazer as coisas, e aí eu vou ganhando um jeito único, original, diferente de fazer, e aí com o tempo as pessoas também param de copiar aquele outro e começam a me copiar, e tá tudo bem, que é o líder e o seguidor. E existem muitos seguidores para cada um líder da sociedade. O seu papel é assumir o seu papel de liderança, ok? Então, o não copiar é o primeiro passo para passar a ser copiado. Para de copiar os concorrentes, para de ver o que eles estão fazendo do jeito antigo. E espero que hoje, com essa Magic Morning, ficou muito mais claro para você como é que você vai aplicar isso também. Ok? Cabecinhas explodindo? Então corre lá no feed agora. Você pode deixar quantas palavras você quiser, uma por comentário, pra gente escolher aquele comentário. E eu vou entrar depois no seu perfil e vou dizer alguma coisa que um concorrente seu tá fazendo, que você tem que manter no seu radar, segundo a minha humilde opinião. Espero que possa ajudar você. Tá bom, gente? Incrível sexta-feira pra vocês, um incrível final de semana. Espero que você descanse, que você curta com a sua família, que você curta muito. Segunda-feira, 7 da manhã, a gente tá de volta pra última semana da Magic Morning de 2020, tá bom? Beijo pra você, excelente, tudo de bom. A gente se vê na próxima Magic Morning, segunda-feira, 7 da manhã. Até mais, tchau, tchau.